Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu trouxe aqui uma questão hoje, muito comum no inconsciente das pessoas, sobre língua portuguesa. Às vezes, algum professor ou alguma regra é cristalizada no inconsciente das pessoas, ou algum dizer de algum professor de uma maneira equivocada. Isso tem a ver com a maneira que as pessoas aprendem ou com a dificuldade que as pessoas têm em entender paradigmas em determinadas áreas. No caso de língua portuguesa, eu inclusive escuto isso de clientes, perguntas, questionamentos nesse sentido. Olha só, tirem da cabeça de vocês essa ideia, muito cuidado com esses termos absolutos, principalmente na escrita. Todo, sempre, nunca, e desconfiem de discursos que tragam esses termos, porque eles são muito carregados, eles são muito cheios de si. E o que isso revela? Qual o problema disso? Você é muito complicado, inclusive em provas de concursos, vestibulares. Quando você encontra esses termos, provavelmente a questão está errada, né? Então, cuidado, porque esses posicionamentos extremos, eles são sempre falhos e eles sempre limitam a nossa percepção, porque eles colocam a verdade nessa polarização, é 8 ou é 80. E entre 8 e 80 há todo um processo, há vários outros números. Então, cuidado com essas afirmações e interpretações, principalmente em língua portuguesa. Né? Por exemplo, no caso de regras de língua portuguesa, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, por exemplo, nunca se inicia a frase com preposição. Gente, isso não existe. A pessoa interpretou isso de uma outra maneira. O professor quis se referir a alguma outra coisa. Talvez que a preposição ela, ela precisa de uma estabelecer uma relação com alguma coisa, né? Mas é possível que alguma oração, sim, ela seja iniciada com a preposição, por algum outro motivo, né? E que ela não esteja incorreta. Então, você tem que, na verdade, eu estou trazendo essa reflexão aqui, por exemplo, da preposição aqui, sem apresentar regra, né? Porque eu nem sei a que regra a pessoa se referia, na verdade. Mas eu ouvi essa afirmação geral de que não se inicia como se fosse uma coisa absoluta, né? Como se fosse uma coisa assim. Nenhuma frase em língua portuguesa pode ser iniciada com de, com da ou com qualquer outra preposição, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sobre, né? Então, isso não é verdade. Eu posso abrir vários livros aqui conceituados e mostrar para vocês que algumas orações são iniciadas com preposição, né? E o que, que a gente vai encontrar com isso? Que provavelmente a regra a qual a pessoa se referiu, né, ela não pode ser generalizada dessa maneira. Então, muito cuidado com essas afirmações. Tem uma que pode ser válida, mas ela é desconstruída em relação aos pronomes. Não se inicia pronome com pronome oblíquo, não se inicia a oração com pronome oblíquo, né? Para a linguagem formal. Só que a tendência, isso é uma questão gramatical muito ligada ao português de Portugal. Então, em textos mais informais, e a regra de uso do português, principalmente falado no Brasil, é que
o pronome ele apareça, nesse caso, pronome oblíquo, antes e não depois. Então o brasileiro tem esse costume. Então, em textos mais informais, isso vai existir em livros mesmo, com uma linguagem mais informal. E isso daí não vai descaracterizar a linguagem daquele livro, porque às vezes é um público mais informal, né? Então a gente não pode dizer esse tipo de coisa. É preciso de muito cuidado para interpretar essas coisas. As pessoas, numa tentativa desesperada de encontrar uma justificativa para tudo, elas se esquecem do processo em si. Então elas querem polarizar as coisas entre 8 e 80. E não é assim que as coisas funcionam. É claro que esse caminho é muito mais fácil de entender, e as pessoas fazem isso, eu acredito, por uma dificuldade intelectual de abstrair, de pensar, ou por preguiça mesmo, né? Porque acham isso doloroso, chato, é doloroso mesmo. Pensar não é uma coisa simples. E pensar sobre algo não é uma coisa fácil, né? Tudo tem a sua complexidade. A gente não pode ser tão simplista. Com algumas coisas a gente deve, eu acredito, para evitar problemas, né? Mas algumas coisas não exigem um posicionamento tão simplista, né? E a gente tem que tomar cuidado também como professor e principalmente como estudante para interpretar o que é dito, né? O professor para o que vai ser dito, né? E o profissional também para o que vai ser dito, e a pessoa que interage ali com o professor, com o profissional, também precisa de um senso crítico para entender essas coisas, né? É claro que se no caso do professor, né, algo já é a interação já ocorre né, com esse problema de dessas generalizações trazidas, né, com essas má interpretações, isso pode influenciar o pensamento da pessoa. E essas pequenas mentirinhas que são contadas acabam moldando o pensamento de uma pessoa. E às vezes a pessoa fica ali cega, limitada, não só para uma questão de educação, até para a própria vida, para resolver problemas, por causa dessas coisas, por causa da maneira que o conhecimento foi trazido para uma pessoa, né? Então é isso, a reflexão desse áudio. Pessoal, um abraço para vocês. Vou deixar aqui os meus contatos. Eu sou revisor de texto e tenho um canal aqui no YouTube sobre as minhas vivências, sobre língua, sobre revisão de texto. Escrevam para mim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale sobre algo específico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.